Meus irmãos, um tríplice fraternal abraço para todos. Nós pretendemos hoje iniciar uma série de vídeos curtos, que é para não cansá-los, e que o título dessa série de vídeos é A Loja Simbólica Vista por um Oficineiro. Esse termo oficineiro, meus irmãos, não foi obra do acaso, não. Ele foi escolhido porque é para demonstrar, é para que os irmãos tenham certeza que quando se fala em oficineiro, se trata daquele maçom que a prioridade para ele é a loja simbólica dele. Aí os irmãos vão perguntar, mas tem maçom que a prioridade para ele não é a loja simbólica dele? Claro que tem, meus irmãos. E os irmãos sabem melhor do que eu. Que eu acho que não compete aqui trazer esse assunto à baila no momento. Meus irmãos, para essa apresentação de hoje, eu vou seguir um roteirozinho que eu preparei aqui para facilitar a nossa explanação. E a primeira parte é o maçom perante a cerimônia de iniciação. A segunda parte é o maçom recém-iniciado e as suas primeiras pesquisas sobre loja simbólica. A terceira é o maçom novo de inteligência mediana ou acima da média, suas descobertas positivas, negativas e suas angústias. A quarta é o mestre maçom exaltado, recém-exaltado. É quando ele se vê diante de uma encruzilhada e depois nós vamos ter uma curta conclusão. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre o maçom perante a cerimônia de iniciação. Meus irmãos, nós tivemos uma sirene passando aqui agora, para ajudar o nosso trabalho. Quando eu fui iniciado, lá nos idos de 16 de fevereiro de 1982, na loja Jesus Cristo, a nossa loja mãe, onde eu estou até hoje. Eu de maçonaria, vocês podem ter certeza que eu sabia o que todo irmão quando está iniciado sabe, nada, tá certo? Então, era tudo para mim uma descoberta. Mas uma coisa logo me chamou a atenção, que eu achei que era muita informação que estava sendo jogada em cima de mim em tão pouco tempo, numa cerimônia. E a partir dali, eu comecei a fazer as minhas reflexões, até porque, né, o primeiro lugar que nós vamos é para a cama das reflexões. Então não é à toa que a própria ordem está mandando, está te ensinando a fazer reflexão e está dizendo para você que antes de mais nada faça a sua reflexão antes de tomar qualquer atitude na sua vida. Aí eu ouvi muitas coisas. Primeiro, eu ouvi o seguinte: deixe a maçonaria entrar em você. Meus irmãos, eu não entendia bem o que era isso. Eu achei até que, com certeza, a maçonaria devia ser alguma entidade. Aí andei até cantando uns pontos de maçonaria para ver se essa entidade vinha para mim, mas a entidade não incorporou, não. E com o passar dos anos, eu passei a discordar frontalmente dessa afirmativa, embora respeite os irmãos que não pensam da mesma maneira, mas eu cheguei à conclusão que a maçonaria não entra dentro de ninguém, não. Aquele indivíduo que foi para a maçonaria, quando ele já tem, dentro da personalidade dele, do caráter, todos os atributos que são inerentes ao maçom, ele se identifica com o que ele foi fazer na maçonaria, com o que ele está vendo. Existe uma simbiose natural, existe uma simpatia. Aí, com certeza, ele vai ser um obreiro útil e dedicado, que é o que o nosso ritual nos orienta. Agora, quando ele não se identifica, não tem jeito. Ou ele vai embora da maçonaria, ou ele vai procurar determinados atalhos maçônicos e caminhos e trilhas fáceis, que vai alcançar muito mais coisas materiais e supérfluas do que trabalhando na loja simbólica. Outra coisa que me chamou muita atenção foi que 2 sindicantes que estiveram na minha casa para me entrevistar, quando eu fui iniciado, já não estavam mais na loja. Aquilo me causou espécie. Achei muito estranho aquilo. Outra coisa que me chamou a atenção é que no dia da iniciação, na cerimônia, o secretário não era membro do quadro da loja. Ele era um irmão de fora. Aí eu falei, ué, que loja é essa que não tem nem membro para preencher os cargos no dia da iniciação de um novo maçom? Mas o pior ainda estaria por vir. Esse irmão
ele que estava de secretário, ele não fez a ata da cerimônia de iniciação. E o nosso venerável, à ocasião, ao invés de fazer uma ata, não, ele preferiu escrever no livro de atas que a ata não foi feita, que a responsabilidade era do irmão que sentou, que ocupou o cargo no dia da iniciação. E aí depois eu fiquei sabendo que eu não tive ata de iniciação. Outra coisa que me chamava a atenção é que vários irmãos me tratavam como se eu fosse um juvenil. E olha que eu já ia fazer 30 anos de idade. Assim como se eu fosse uma pessoa muito inocente, que eu estivesse começando a aprender a vida. Às vezes o maçom ele confunde o aprendiz que tem pouca experiência de maçonaria como se fosse uma pessoa com pouca experiência de vida, que não tivesse sua inteligência, seu discernimento da vida. Meus irmãos, agora eu queria falar alguma coisa sobre o maçom recém-iniciado e suas primeiras pesquisas sobre loja simbólica. Então a primeira coisa que o maçom tenta entender é o funcionamento ritualístico, porque ele vai participando das sessões ritualísticas e ele quer saber como aquilo funciona e para que aquilo serve. Com certeza ele só vai entender para que serve depois de muitos anos. Agora, uma coisa que eu percebo é que todo recém-iniciado ele fica deslumbrado perante os mistérios e o mito maçônico, que é muito bonito. Aliás, o marketing maçônico no mundo profano também é muito grande. E ele quer conhecer tudo que ele puder, inclusive ele quer conhecer outras lojas. Ele quer entender a estrutura organizacional da loja e as atribuições do diverso cargo, que é uma coisa importante. Com o tempo eu descobri uma coisa muito mais importante que ainda, que seria, vamos assim dizer, vamos pegar um nome médico de uma matéria de medicina, mais importante do que isso é a fisiologia da loja simbólica, mas isso é um assunto para depois. Outra coisa, ele está ávido por aprender e receber instruções. Isso é muito importante porque vai facilitar demais o trabalho dos irmãos que vão passar essa instrução para ele. E ele ainda tem a ilusão que ingressou na instituição mais perfeita e correta do mundo, mas a partir daí ele já começa a perceber que não é bem assim, né? Ele vai ver que a instituição ela tem até todo um apelo para o homem justo e perfeito, mas os homens não são justos e perfeitos. Agora eu queria falar sobre o maçom novo de inteligência mediana ou acima da média e suas descobertas positivas, negativas e suas angústias. Então a primeira coisa que eu percebi foram as carências da loja que eu estava entrando. Né? E fui percebendo isso porque não tinha gente para trabalhar, não tinha material. Então, e eu ficava me perguntando, mas se a maçonaria é uma instituição centenária, eu pensei que eu tivesse entrado na maçonaria, numa instituição que já estivesse pronta. Não, mas não é bem assim. E eu também ficava me perguntando como podiam acontecer determinadas coisas que não eram aceitáveis. E ninguém fazia nada para corrigir. Vocês já imaginaram um irmão recém-iniciado descobrir que não teve ata de iniciação por falha de um irmão? Então era uma coisa muito séria. Outra coisa que eu aprendi desde muito novo foi a filtrar os conselhos positivos, estimuladores, os desencantadores e os fora de qualquer realidade. E percebi também que muito maçom, principalmente mestre, se aproximava de mim para mostrar conhecimento, pura vaidade. E às vezes quando eu perguntava assuntos mais profundos de maçonaria, e eles não sabiam, eles não tinham humildade de dizer que não sabiam, não. Eles diziam que aquilo ali eles não podiam falar, só o tempo que ia me mostrar. Aí nós vamos chegar agora no mestre maçom recém-exaltado. É quando o mestre maçom se vê, o novo, ele se vê diante de uma encruzilhada. E ele começa a fazer perguntas a si próprio. Onde eu estou? Esse onde eu estou... o maçom ainda está descobrindo, porque ele não é um mestre novo. E os mestres sabem muito bem que o aprendizado ele não para. Ele vai até o último dia em que você habitar esse plano. Até o dia em que você vai partir por ente eterno. Mas uma coisa muito interessante é que, mesmo eu sendo um maçom novo, eu, como companheiro, eu já perguntei se mestres queriam indicar
alguns amigos meus para aumentar o número de aprendizes na loja, que era muito pequeno. E eles aceitaram. Então, olha só, como aprendiz maçom, eu já senti essa necessidade que nós tínhamos de renovar, de trazer gente nova para dentro da loja. Porque loja que não inicia, automaticamente ela está fadada a bater colunas, porque é input e output. Se você não tem entrada e só tem saída, vai chegar um dia que você não vai ter mais ninguém no quadro. Agora, uma outra coisa que você fica se perguntando, porque você não sabe nem quem é o maçom, que tipo de maçom é você. Porque com o tempo eu fui descobrindo que tem vários tipos de maçom. Aí ele pergunta como estou. Nessa fase do como estou, ele pergunta assim: eu devo trocar de loja? Porque aí ele vai conhecer uma loja que tem um patrimônio invejável, que tem muito mais irmãos no quadro, e a loja dele não tem patrimônio, não tem nada, não tem irmão no quadro, né? Então ele começa a fazer essas perguntas. Ou então ele se rende a falsas ilusões. É nessa fase que vem muitos conselhos para ele fazer parte de uma porção de coisas que tem por aí, que são ordens e outras coisas mais que eu não vou entrar em detalhe, mas que aquilo tudo poderá afastá-lo do caminho da loja simbólica. E muitos irmãos entram por esse caminho porque eles também não vão ter o comprometimento, então eles procuram coisas mais fáceis. Aí, o que vai acontecer? Ele também vai escolher ser um maçom sem comprometimento com a loja dele. Isso tem vários, né? Os irmãos sabem melhor do que eu, que existem muitos maçons que não têm o mínimo comprometimento com a loja deles. Desculpe, meus irmãos. Ou então ele escolhe um caminho para marchar, que eu acho, salvo o melhor juízo, que é o caminho que está recomendado nos rituais e no regulamento geral da federação, ou de uma maneira geral na legislação maçônica. Aí ele vai se tornar um oficineiro realmente, e ele tem que ser leal para com a loja e apaixonado pela sua loja. Se isso acontecer, ele virar um oficineiro leal e apaixonado, está composta a tríplice argamassa com que vai fazer que ele seja um obreiro útil, dedicado, e vai virar um maçonólogo com o passar dos anos. Aí, nesse momento, é quando vou. Outra coisa, meus irmãos, nós falamos sobre recrutamento, né? Recrutar vem da palavra latim recrescere, que significa crescer renovando. Então vocês vejam que o termo não é à toa. Olha a importância do termo, crescer renovando. Então crescer renovando é você trazer profano para a ordem. Não é você fundar a loja e pegar gente de outras lojas e você vestir um santo para desvestir o outro, para tirar a roupa do outro. Aí, nesse grande momento, você escolheu o caminho. Ou você vai caminhar maçonicamente ou antimaçonicamente, que isso é um assunto para a gente continuar noutra oportunidade. Agora, uma coisa que eu aprendi: o caráter do maçom vai definir o seu caminho na ordem, tá certo? O caráter e a personalidade dele, porque isso já define muita coisa. Mesmo ele não tendo muito conhecimento de maçonaria, ele não vai aceitar uma série de coisas erradas que vão propor a ele. Por quê? Porque ele é de bom caráter, ele é de boa cepa, a gênese dele é muito boa. Agora, a inteligência dele e outros atributos que nós já estamos falando vai definir aonde ele vai chegar em matéria de conhecimento maçônico. Ou ele vai alcançar profundos conhecimentos, ou ele vai ficar em águas rasas e vai ser um especialista em generalidade. Ou então, um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. A sua capacidade de leitura do todo, sintetizado na sabedoria maçônica em loja, é que vai transformá-lo em maçonólogo ou vai lhe dar sabedoria. Conclusão, meus irmãos: nós somos obreiros e não existe obreiro que não tenha obra. E os irmãos sabem bem que tipo de obra que nós estamos falando. Nós só podemos dizer que sabemos o que já fizemos e avaliamos os resultados por experimentação. Aí nós encontramos o nosso filósofo Jean Baptista Vico, que nos diz o seguinte: verum ipsum factum, que em latim a tradução seria mais ou menos verdade é precisamente o que é feito. E ele nos diz o seguinte: só podemos conhecer aquilo que fazemos. Por isso é que eu não acredito em maçom
que quer vender curso para maçom fora da maçonaria, porque o lugar de aprender maçonaria é dentro de loja. É o templo o templo que já é naturalmente um grande livro aberto para nós manusearmos as suas páginas e nos deleitarmos de tanto conhecimento de sabedoria. Então, outra coisa, nós só podemos ensinar o que nós aprendemos, o que nós realizamos. Quem não realizou não pode ensinar, é um teórico. É o mesmo que um militar dá instrução sobre guerra e ele nunca foi à guerra, sempre viveu em paz. Então ele não sabe o que é guerra. Ele acha que sabe o que é guerra, ele tem ideia. E eu não acredito em profissional que só viveu na teoria. A magia e o maravilhoso só existem na loja simbólica, não existe em outro lugar na maçonaria. E também a pedra bruta só existe no templo da loja simbólica. Maçom que quer estudar a influência da metafísica na loja simbólica, eu fico vendo muitos vídeos aí, cada termo muito bonito, termos eruditos. A metafísica e o rito não sei o quê, a metafísica... Meus irmãos, e esse irmão que quer mostrar conhecimento por vaidade, quer ser erudito, muitas das vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo ainda na loja dele. Meus irmãos, nós estamos com 16 minutos e 24 segundos. Eu queria agradecer a atenção de todos e os irmãos podem ter certeza que nós nos aprofundaremos muito mais na essência, mas nós precisamos inicialmente dar essa base para que nós possamos chegar lá. Nós vamos devagarinho e chegaremos depois. Nós vamos começar, irmão Cláudio, nós estamos começando pelo café da manhã, até que nós vamos almoçar e depois jantar. Um tríplice fraternal abraço para todos. Obrigado.